Olá pessoal, tudo bem? Eu vim deixar uma palavra muito forte para vocês hoje, que é em Mateus 26, do 31 ao 35, que Jesus fala que todos os discípulos o abandonariam, né? E Pedro diz assim, que pode ser que todos o abandonem, mas ele nunca e jamais abandonaria Jesus. E Jesus fala para ele que antes que o galo cantasse, ele iria negar Jesus 3 vezes. E Pedro insistiu em dizer, mesmo que ele tivesse que morrer ao lado de Jesus, ele jamais o negaria. Então, gente, vamos falar agora de Pedro. Esse é o problema, que nós falamos da boca para fora que jamais negaríamos Jesus, mas na realidade a gente nega Jesus todos os dias. A gente tem ocasiões na nossa vida em que a gente tem a vergonha, que a gente não se expressa, que a gente não fala, que a gente acha que é aquilo, mas a gente não é nada, a gente é pó. Então quem transforma nós é o Espírito Santo de Deus, e quem nos justifica é Deus. Um exemplo, eu achava que eu era uma pessoa extremamente religiosa, uma pessoa extremamente cristã, crente, que eu deveria mostrar para as pessoas que eu era crente, mas na verdade quem nos justifica é Deus. Então, aquele que nos justifica, aquele que nos modifica, aquele que nos transforma, aquele que está sobre nós é Jesus. Pois como que eu vou dizer a Jesus que eu não faço, sabendo que eu faço, sabendo que eu erro, sabendo que eu peco, que eu faço errado, sabendo que eu não sou aquilo que eu falo, que eu não sou aquela pessoa que eu falo, que eu digo, que eu me expresso, e a gente é totalmente ao contrário daquilo. As tuas atitudes é ao contrário daquilo que sai da tua boca. É como Pedro lhe dizia uma coisa, mas Jesus, depois que ressuscitou, apareceu no lago e eles não reconheceram, mas viram uma glória naquele homem. Então, quando teve a ceia depois disso, que Jesus mandou eles jogar a rede no mar, que eles iriam conseguir pescar muitos peixes, eles jogaram, conseguiram pescar, e depois teve a ceia, e Jesus falou com Pedro e disse assim: Pedro, tu me amas? Jesus perguntou umas 4, 5 vezes para Pedro. Em João diz: você me ama? Quanto você me ama? E você morreria por Jesus? Você morreria? Você faria, deixasse o seu passado para viver com Jesus hoje? Essa é a questão de hoje. Essa é a questão. Quem você realmente é? Quem você é? Você foi transformado? Você foi tocado? E quem você é? Então, Jesus só falou para Pedro assim: então, Pedro, eu só quero que você apacente as minhas ovelhas. E mesmo com as falhas de Pedro, Deus conhecia quem ele era, Deus sabia quem ele era. Então Pedro falou: Senhor, eu te amo, não a ponto de morrer, mas eu sou seu amigo, tu é meu amigo do coração, tu é meu irmão. Não senti que ele amava Jesus a ponto de morrer por Cristo, de morrer e fazer coisas para agradar a Jesus, para agradar a Deus. Só que Jesus, ele conhecia o coração de Pedro, ele sabia quem ele era naquele momento e quem ele ia ser. E ele perguntou a Pedro: até que ponto você me ama? E Pedro falou que Deus, ele sabia de todas as coisas. Então a resposta que Jesus esperava de Pedro era essa, que ele sabia de todas as coisas. Então Jesus naquele momento só falou: apacenta as minhas ovelhas. E Jesus foi modificando, foi moldando Pedro nesse tempo. Então, a palavra de Deus diz que Pedro, na primeira pregação, mais de 5 mil almas foram convertidas, aceitaram Jesus, se arrependeram de seus pecados, e foi ali que começou a transformação de Pedro. Deus, ele quer nos direcionar para o caminho certo. Deus, ele quer nos direcionar para o lugar certo, onde a gente possa ser feliz e fazer a obra feliz, sabe? E eu sei que nós somos pecadores, que nós temos as nossas falhas, e Deus, ele é misericordioso, ele me ama do jeito que eu sou, e ele te ama do jeito que você é, com seus defeitos. Mas existe uma transformação, existe um deixar o Espírito Santo de Deus nos modificar, e foi isso que Pedro deixou.
Foi isso que Pedro fez quando ele foi pregar a primeira vez. Então, ele pregou a verdade e o Espírito Santo começou a moldar ele. E Pedro foi um dos homens mais importantes que existiu, que ele foi totalmente transformado por Deus. E essa história é linda, porque ele era uma pessoa que ele não confiava, que ele era agressivo. Então, você não é Pedro, você é você, eu sou a Carol. E por mais que eu tenha falhas, por mais que eu fale algo, me expresse errado, Deus ele vai continuar me amando, porque é a misericórdia dele que recai sobre nós e nós somos salvos dos nossos pecados e nós somos perdoados. Mas precisa ter um arrependimento também. Porque hoje em dia é pregado que você não precisa se arrepender, Deus ele é misericordioso, ele já viu o teu pecado, você não precisa confessar. Na palavra diz que a gente tem que confessar o pecado de todo o coração para que Deus possa nos perdoar. Senão a gente vai carregar aquele peso, a gente vai carregar aquela cruz que não tem necessidade de carregar. Então eu deixo essa palavra com muito amor e carinho para vocês. Sabe, você tem negado Jesus, o que você tem feito, quem você realmente é. Você tem falhas, você tem defeitos, mas quem transforma é o Espírito Santo. Pedro ele era falho, ele não morreria por Jesus naquele momento, mas depois que ele foi conhecendo quem realmente Jesus era e quem realmente ele era, ele encontrou a identidade dele, que era Cristo de verdade, ele foi transformado pelo Espírito Santo.